Eu não pude estar nessa reunião por razões familiares com os autarcas, mas deixe-me dizer, Sr. Presidente, que eu sempre discordei da alteração de método a meio do processo. E o método tinha sido definido por esta Assembleia. O método era a constituição de uma comissão com pessoas especializadas e designadas por esta Assembleia e pela Câmara e por outras entidades públicas e associações para discutirem em concreto questões do PDM, para se poder avançar com conhecimento de causa. O Sr. Presidente, como isso não lhe convém muito bem, decidiu fazer uma reunião não lhe convém muito porque senão já tinha dado iniciativa. Decidiu fazer uma reunião em que apresentou pela primeira vez aos autarcas que puderam estar os projetos e quer que ali venham com grandes sugestões. O PSD, numa fase anterior a essa, apresentou um documento com 30 páginas, com sugestões e questões que nunca foram respondidas pela equipa. Não foram respondidas. Sr. Presidente, para além de outras sugestões e questões que tinham sido feitas antes. Portanto, isto de andar sempre a dizer, vocês é que têm que fazer questões, quando as questões foram feitas e não foram respondidas, o Sr. Presidente não fez nada. E, portanto, quando diz, não sou eu que domino isto tudo, é o Sr. Presidente que define um método, e o método está mal definido. Há um ano que não se discute. E, portanto, quando vem dizer, a culpa é vossa se não fizer... Não, a culpa é sua porque não tem método. A culpa é sua porque não consegue organizar a Câmara, não consegue pôr um ritmo que leve as questões a serem decididas, porque se procurasse os consensos, e em alguns assuntos eles foram encontrados, se procurasse os consensos e se quisesse discutir os assuntos, eles eram discutidos e se calhar os consensos encontravam-se. O Sr. Presidente é que quer protelar ao máximo para depois dizer, tem que ser agora porque senão perdemos. E não é assim. Há um ano, Sr. Presidente, há um ano que não há reuniões. Isso é que está errado. E é aí que se mostra que não há método. E, portanto, quando diz, sou eu que domino isto tudo, é o Sr. Presidente que domina neste momento o processo e que pode dar andamento. É isso mesmo. Obrigado. Sr. Presidente da Junta da Serra, Jorge Amador, faça favor. Sr. Presidente, eu acho que a probabilidade de termos PDM aprovado até ao final do mandato é quase tão grande como o Sporting tem para o ano de ser campeão. Permita-me a brincadeira e eu sou de Sporting e sócio. Acho que é nenhuma. Como as coisas estão, o cenário é, vamos andar aqui a arrastar o processo. Portanto, dizia o Presidente da Junta de Ferrel que o PDM é um plano para 10 anos. Eu acrescento, é para mais de 20. Aliás, basta ver o histórico, não é? Basta ver o histórico. Agora, eu acho que o mais importante nesta fase é, a Comissão de Acompanhamento tem que, depois das férias, é óbvio, o mês de agosto está aí, depois das férias, reunir a Comissão de Acompanhamento e definir um cronograma até à aprovação final deste documento. Portanto, eu acho que, mais que dizer agora quem é o culpado nesta fase, eu sou sincero, não vou por aí. Acho que os membros da Câmara estão a assistir a esta reunião, julgo que eles têm tanta responsabilidade como o Presidente, mas isso é um assunto que eles depois vão discutir na Câmara. Porque é que o assunto do PDM não é discutido. Agora, quem propõe a ordem de trabalhos para a reunião de Câmara não são os membros, os vereadores, é o Presidente da Câmara. Portanto, eles discutem aquilo que lá está. E certamente, eu não conheço todas as intervenções individuais dos vereadores de cada um dos partidos, eles já terão certamente colocado o problema em cima de mesa quando é que se discute o PDM, etc, etc. O que é normal, a intervenção dos membros da Câmara regularmente é assim que é feita. Agora, sem dúvida nenhuma, que o que não se pode é passar para cima dos outros esta responsabilidade. E aqui eu julgo que o mais importante é definir um cronograma que balize todas as fases que estão neste momento em cima da mesa até à aprovação final deste documento que é demasiado importante para andar agora aqui mais tempo a ser adiado e não ser aprovado. Muito obrigado, Sr. Deputado Henrique Estrelinha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer ao Sr. António Jorge por ter participado e colocado esta questão sobre o PDM e eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se tem neste momento noção de que havia aquele prazo até 13 de julho para fazer esta revisão do PDM, tendo em conta a lei dos solos, até porque existe o risco de determinados terrenos urbanizáveis passarem a ser rústicos, por exemplo. Sim. Há o risco se não for feita a revisão do PDM. E, portanto, foi alargado o prazo por 180 dias.
e, portanto, se verificarmos que este prazo foi dado a dia 13 de julho, 180 dias, meio ano, rapidamente passa. E, portanto, existe aqui uma grande vontade da nossa parte em discutir este tema e necessidade, por outro lado, de resolver esta situação, até porque existe outra consequência que também está ligada àquilo que é o apoio do novo quadro comunitário, que poderemos ver limitado por também não ter esta situação do PDM revista. Portanto, esta é a minha intervenção. Muito obrigado. O Sr. Presidente da Junta de Ferrol tinha pedido também para intervir novamente, faça favor. Primeiro queria fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. É se os membros das juntas não são também cidadãos. Pelo menos no PS, quando eles passam para as autarquias, continuam a ser cidadãos. Continuam a ter direitos e a ter deveres. E, portanto, como cidadãos, neste caso eu até acho que é um dever, que é o dever de não ficar quieto quando acha que deve intervir. Primeiro era esta pergunta para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, depois já me responde. E depois, relativamente às intervenções, eu não tenho tantas certezas como o deputado Ângelo Marques que as populações vão ser ouvidas e que as juntas vão ser ouvidas, porque até agora houve muito inglês ver e pouco trabalho, porque daquilo que fomos ouvidos, sinceramente, houve muito pouco proveito e não estou aqui a fazer ataque nenhum, nem quero com isso, mas é uma constatação. Nós colocámos questões, muitas questões, e não foram respondidas, nem foram apresentadas alternativas. É isto porque sim e porque nós queremos, porque se não for isto já não é o meu PDM, como costuma dizer o professor Jorge Carvalho. E relativamente à questão que o Presidente colocou, volto a concordar com ele, é preciso objetividade. Nós colocamos, entre muitas outras, que eu acho que a última carta que mandámos tinha mais 30 propostas, e acontece o que o deputado Ademar disse. Portanto, as propostas são feitas, não são respondidas, depois não existe a reunião da Comissão, como também já foi aqui dito, e existe o prazo, e depois quando for para aprovar, vocês é que são os responsabilizados de votarem contra. Eu digo já, aprovar o que aqui está, contem já com o meu voto contra. E com mais intervenções para tentar bloquear esta proposta, porque isto é a desgraça da freguesia de Ferrol. Eu não estou aqui contra ninguém. Estou contra a proposta do professor Jorge Carvalho, mas de forma taxativa, porque aquilo é a desgraça da freguesia. Está inscrito naquele regulamento que na zona do Moinho Velho não é permitida a monocultura. É tudo o que lá está, é aquilo que nos põe comida na mesa, é aquilo que emprega mais de 100 famílias em Ferrol, e o mesmo acontece não é só em Ferrol. Serra del Rei tem lá uma parte, ali a freguesia da Atoguia também tem uma grande parte. Zonas agrícolas que empregam muita gente, que dão muita riqueza ao concelho, e que no regulamento fica que já não se pode fazer agricultura naquelas zonas da forma que é feita hoje, que é a única forma de ser minimamente rentável para os agricultores. Porque nós vemos quanto é que custa um quilo de batatas e quanto é que nós compramos, quem compra no supermercado. E vemos quem é que ganha o dinheiro. Portanto, se eles deixarem de poder produzir em massa, como é que eles pagam as despesas deles? Como é que eles comem? Para não falar nos postos de trabalho e por aí fora. Depois, no centro de Ferrol, que é as zonas C, 0, e aí eu estou em dúvida se acontece o mesmo nas outras localidades e nas outras freguesias, mas naquela zona do centro, no resto de chão só é permitido comércio. Mas como é que isto pode ser? Mas uma pessoa que tem lá uma casa velha a cair não pode querer fazer uma habitação? Se tiver dificuldades de mobilidade e se for aquele único património que tenha? Eu acho que estas questões não podem ficar assim, de forma dúbia, e restringir. Outra questão objetiva. Áreas turísticas. A área turística da unidade de execução é a primeira a avançar. E essa não tem índices de construção. Tem 2.000 metros de construção. Portanto, parece que já está a encaixar em alguma coisa. E as outras áreas turísticas da parte de trás, portanto, para a nascente de Ferrol, essas áreas turísticas só podem começar quando aquela já estiver terminada. Ou seja, é terrenos privados, património, em que as pessoas não podem mexer. Em alguns já têm aqui projetos, neste momento, bloqueados pelo PDM, que ainda não está aprovado,
e eu posso comprovar aquilo que estou a dizer, não estou a falar para o ar, e essas pessoas só podem mexer no seu património quando os senhores cá da frente estiverem despachados. E depois, se quiserem fazer algo parecido, não podem porque já há capacidade. Chega aqui à Câmara, volta para trás. E isto também não é sério, nem é justo, principalmente justo para as pessoas. Depois, as estradas que existem, eu já vi, porque já me foi enviado até de forma anónima, portanto, não sei se devo chamar algum amigo invisível, mas até de forma anónima me foi enviada informação com estradas que eu perguntei diretamente à equipa do PDM se iam deixar de ser transitáveis por veículos e que passam exclusivamente pedonais. Eu perguntei se isto acontecia e eles realmente não me disseram que não. Disseram, não estar assinalado não quer dizer que vá desaparecer. Portanto, isto é uma resposta política, porque aquela equipa também é política, não é só técnica, pelo menos nas respostas que nos têm dado a nós. Portanto, só houve uma questão que o Presidente não me respondeu. Vai ou não vai haver alguma ação de esclarecimento em Ferrel para a população, com a equipa do PDM? Esqueci-me de uma questão, Presidente, se puder, que é relativa à unidade de execução do Baleal. Não existindo a unidade de execução do Baleal, eu tenho aqui uma parte do novo POC que já está que já foi aprovado, e nesta parte, a proposta de intervenção que tem para a zona do Baleal Norte, o POC diz assim, vou citar, a relocalização dos apoios de praia está dependente da intervenção da requalificação, renaturalização do espaço e sua concretização acontecerá, e a sua concretização, aliás, acontecerá após as obras de intervenção neste espaço e da relocalização da área de estacionamento dentro da unidade de execução do Baleal. Então, mas existe ou não existe unidade de execução? Que informação é que a APA ou que informação é que foi enviada para o POC que não existe, porque o POC já está aqui a prevê-la e ela ainda nem está aprovada em PNIS? É que eles vão ao pormenor de dizer que o estacionamento é de 510 lugares. Existe ou não existe projeto? Foi ou não foi enviado projeto? Depois é natural que levanta estas suspeitas que o António Jorge levantou aqui, e bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente de Câmara quer... Em relação à pergunta que me fez a mim diretamente à mesa, é óbvio que a mesa trata todos por igual. O Sr. Presidente de Câmara quer responder às questões que foi colocado e que o do PDM, em relação à Comissão, não queria falar neste momento. Faça favor. É assim, já foi dito ao Executivo Municipal que nós tínhamos um cronograma para apresentar. Não faz sentido estarmos a apresentar o cronograma no mês de agosto. Portanto, penso que na primeira reunião que eu esteja em setembro, vamos apresentar esse cronograma. Há coisas que não... Assim, suspeitas, eu não gosto de responder a suspeitas. Eu gostava que concretizassem, assim, posso provar, assim, então, que se prove, até para nós esclarecermos, quais foram os projetos que foram rejeitados à luz do próximo PDM. É assim, que se prove. Que eu conheça, não... Há pessoas a dizerem isso, mas tem que provar. Não é só chegar aqui a uma Assembleia, há suspeitas, como toda a gente. Não, são colocadas suspeitas sobre tudo. É quase sobre tudo. Não é? Até porque eu acho que há acusações recorrentes em relação ao regulamento. Sempre foi dito que o regulamento não estava fechado. Não avaliámos o regulamento sequer em termos do Executivo Municipal. Temos o direito de o fazer no momento oportuno. O Ademar, há bocado, o Sr. Deputado Ademar estava a referir que fez um conjunto de propostas e o PSD, é verdade, já há algum tempo as trabalhou. Também é verdade que uma parte delas foram respondidas e não podemos esquecer outra coisa. Há regras. Há zonas que anteriormente podem ser construídas, de construção, e vão passar a deixar de poder construir. Mas não é em Peniche, é o país todo. É o que a lei diz, e é essas adaptações. Onde podemos ultrapassar
e é conveniente ultrapassar e é justo ultrapassar. Vamos discutir. Quando eu falo em objetividade, é isso. Assim, se me colocam a questão da monocultura, que vai ser proibida, não sei o quê, ninguém, assim, nem põe isso como hipótese. Há alguma coisa que está mal elaborada e que tem que ser revista, tem que ser discutida. Isto é a minha opinião neste momento. Agora, o que é que nos concentramos durante muito tempo do PDM? Foi as áreas onde construir. Aliás, ou foram feitas afirmações que até quando tinham feito a análise sobre onde passa a estrada e onde pode construir ou não, até tinham sido mal vistas, e depois foi referido sobre isso. Portanto, vamos falar sobre as questões. É por isso é que eu digo, objetividade não é objetividade jornalista, não é? Não, é objetividade em casos concretos. A questão que já foi colocada da unidade de execução e do POCAS. Isso é uma questão até antiga, não foi? Já existia esse propósito de requalificar aquela zona toda do Baleal, puxar os apoios de praia todos para trás, não sei o quê. Isso tem não sei quantos anos. Provavelmente vai ser o PDM a dizer que já não é assim. E não só o PDM. Depois a questão do Centro Ferrel, que não se pode construir só o comércio, e o Presidente da Junta de Ferrel da Serra também disse que não. São coisas que não vão ser obrigatórias e nós vamos ter que as analisar. Assim, eu tenho... Assim, é difícil fazer reuniões de trabalho sérias. Já fizemos várias reuniões em Ferrel, pelo menos 2 reuniões que eu me lembro. E uma delas foi pública e estava lá muita gente. Agora, naturalmente, se em cada reunião vamos colocar questões que já sabemos que as não devemos, que não é possível alterar, obviamente que estamos a poluir o debate, a poluir o debate sério, que nós queremos um debate sério. Portanto, o que eu acho que é importante é que cada uma das juntas de freguesia, numa primeira fase, se prepare com tudo o que tem para colocar, desde o programas ao espaço, não sei o quê, e que se clarifique. Antes de levar isto para a reunião pública, para reuniões públicas, que vão dificultar depois a percepção das pessoas. Porque eu também sei que são ditas coisas às pessoas que não correspondem à verdade. E a partir do momento que se elas não correspondem à verdade, como é que a gente depois vai fazer um trabalho sério se as pessoas ficam na dúvida? Quem é que está a falar sério? Nós fizemos uma coisa. Fizemos um conjunto de sessões públicas, um bocadinho para o Conselho todo. E sugerimos, alertámos as pessoas que tinham essas questões para clarificar, que fossem falar com os técnicos. E podem dizer assim, como já me disseram assim, mas isso é uma questão política. A política é a seguir. A política é entrar a seguir. Primeiro, temos de discutir tecnicamente aquilo que é discutível. Para esclarecer. Se há alguma coisa, há dúvidas. Porque são feitas aqui afirmações, de vez em quando, que eu que não sou um profundo conhecedor das leis, dos regulamentos, é assim, está-se a fazer afirmações que não correspondem à verdade. Não se conhece. Portanto, nós às vezes falamos nas coisas como se tivéssemos a verdade absoluta. E aí os técnicos têm a vantagem. Portanto, vamos esclarecer quais são os pontos, os pontinhos, aquilo que é essencial, para depois definir o resto. Obviamente que quem conhece como Ferrel está estruturado e está ordenado, se querem continuar assim, é assim. Então, o que é que querem? É assim, vamos continuar a construir, fazemos vivendas e prédios para toda a área que houver para construir. Pronto, e depois temos o que temos. Mas isso são opções. As pessoas têm terrenos para construir, construam. Não é? Portanto, eu acho que devíamos ter o cuidado de não ouvir só algumas pessoas, não ouvir só as pessoas que têm interesses e perceber se temos aqui uma oportunidade de fazer um melhor para o espaço que existe, que uma parte considerável dele é privado e outra não é. E para depois podermos ordenar melhor as nossas comunidades. E se queremos o que é que queremos para a frente do Baleal, por exemplo? Se queremos pronto, isto tem que ser discutido. E depois, para além daquilo que queremos, se é execuível, se a lei quer, permite, e depois se nós também queremos.
Epá, eu acho que isto tem que ser discutido. Respondendo objetivamente, temos, a gente vai falar. Primeiro, é assim, agora depois disto tudo, de perguntarem se eu vou propor uma reunião na freguesia de Ferrel, como eu sei como as coisas estão, que eu também não nasci tanto a dormir, para partir o resto, epá, não contem comigo. Se querem esclarecer até ao tutano, até ao pormenor, aquilo que há para discutir, para nós reconhecermos e percebermos o que é que está em jogo, vamos fazer esse trabalho sério. E a partir de setembro vamos fazer isso. Essa é a minha proposta. Faça favor, Sr. Presidente Jorge Amador. Sr. Presidente, não leva mal este tempo todo, mas eu acho que este é um tema demasiado importante para o nosso Conselho para ser discutido. Vamos lá ver. Eu conheço o professor Jorge Carvalho, como deve imaginar, porque trabalhei com ele no mandato anterior. Não fui, por acaso não fui, nem conhecia o professor Jorge Carvalho. Portanto, mas eu acho que o professor Jorge Carvalho tem duas coisas interessantíssimas. Uma tem uma inteligência muito grande. Depois tem um conhecimento nesta área também muito grande. Mas que depois esbate num problema complicado. É muito teimoso. E tem muita dificuldade. Pronto, mas eu estou a falar da pessoa que lidera só um dos projetos mais importantes neste momento da Câmara Municipal. Em termos técnicos, ele lidera este projeto. Agora, ele não pode ser surdo. Tem que ouvir. E certamente, aquilo que o Presidente disse, na sua parte final da intervenção, vai em conta aquilo que eu acho. É assim, estamos numa fase em que temos que nos ouvir todos. E temos que incluir muita coisa. O Dr. Jorge Carvalho e a sua equipa vai ter que incluir naquele projeto muitas das opiniões de cada um de nós, dos que estão aqui e dos que estão na videoconferência e da população. Ele vai ter que ouvir, não tem outra hipótese. Nos regulamentos vai ter que alterar. Vai. Eu chamo a vossa atenção que o último plano diretor municipal, que é aquele que está em vigor, eu tive a oportunidade de o aprovar. Aliás, eu não sei se o Américo estava também na Assembleia. E tivemos coisas que votámos de forma diferente. Aliás, há uma que eu nunca esqueço. É que eu aprovei aquela situação que permite a zona do professor Américo hoje tem em casa, ele votou contra. Mas pronto, tem estas vicissitudes. Ele tinha razão, mas as pessoas que vivem lá dizem que aquilo é muito bonito, não é? Pronto, ok. Assim como outras coisas. Agora, tirando essa parte, quando se escuta um documento tão importante como aquele, é natural que há uma altura que temos de decidir. Há decisões, quais são? Esta, aquela, e temos de decidir, tomar decisões diferentes. E aqui, o técnico vai ter que ter uma capacidade de encaixe muito grande, até porque somos nós, os autárquicos, nós é que dirigimos o município. O Presidente preside a Câmara, mais a sua equipa e os restantes vereadores. Na Assembleia, o Presidente dirige aqui a nossa Assembleia, mas nós somos membros e temos todo o direito de fazer as alterações que na altura for necessário. E com o apoio técnico ao nosso lado, ou não. Nós só temos que cumprir a lei. É isso que se exige. Desde que se cumpra a lei, que se possa incluir um conjunto de questões que são colocadas, porque não? Qual é a questão? Portanto, isso aconteceu no último PDM, vai acontecer neste e vai acontecer noutro. Agora, temos é que andar com isto. Pronto, é só isso. Sr. Presidente da Junta de Ferrel, faça favor, está bem escrito. Era só para ajudar aqui ao esclarecimento, principalmente. Eu, relativamente à questão dos projetos que foram bloqueados pelo novo PDM, vou perguntar às pessoas se posso utilizar a informação delas. Se elas me permitirem, vou mandar para o Presidente, não tem problema nenhum, porque foi efetivamente isso que aconteceu, e houve ali pessoas que investiram muito dinheiro em projetos e coisas como deve ser, que ficaram estagnadas, e eu mando para o Presidente e explico. Relativamente ao regulamento, essa é a questão. Eu aqui torno a concordar com o Presidente da Câmara. O regulamento não está fechado para nós. E é bom que não esteja. Mas para a equipa do PDM está fechado a partir do momento que eles o fizeram. Nós fizemos dezenas de propostas e eles não alteram uma vírgula. A agricultura é aquilo que diz lá, artigo 50, salvo erro. Não fui ver, mas acho que é o artigo 50. Se o Sr. Presidente for ver, nós colocámos a questão aqui na reunião de autarcas do arquiteto Gil, e ele disse-nos que isso era orientações de cima da Direção-Geral da Agricultura. Já fui tanto às Caldas, e ainda vou mais longe,
porque estou à espera, e não consigo encontrar essas orientações. Não sei se ele sonhou com elas ou se é orientações, se calhar, só dele. A questão deve estar aí. E dizer uma coisa até, relativamente à equipa, não tenho nada com isso, mas é bom que as pessoas que estão lá em casa e não estão por dentro do assunto que saibam que eles trabalharam de borla, mas também tiveram algum tempo a receber que não fizeram nada. Houve atos eleitorais, não é por culpa deles, mas é preciso que se diga que assim é que fica a história completa, como dizia o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, esta unidade que já existia, a unidade de execução, em 2016 foi reprovada e ela continua igual. Pelo menos aquilo que me chegou, continua igual, não houve nenhuma alteração. É que eu não sou contra haver um hotel na zona do Baleal, atenção. Até pode haver um hotel. Agora deve ser uma coisa pensada como deve ser e localizada como deve de ser, não é? E isso pode ser discutido. E o professor Presidente sabe que o professor Jorge Carvalho é o ponto que ele já afirmou naquela unidade de execução é irrevogável. Pelo menos, espero que seja como outro para se poder, mas ele, da maneira que ele colocou, percebeu que não havia. Essa sessão pública que eu falo, ficou claro que não vai haver, mas é porque neste momento já existe mais informação para as pessoas. As pessoas não a tinham noutra altura. E havia mais pessoas disponíveis para colaborar, penso eu. Depois, aquela questão dos técnicos que receberam cá as pessoas que tinham dúvidas, eu também vim cá, portanto, às técnicas do Gabinete de Planeamento, e fui muito bem recebido, mas não houve muito desenvolvimento. E houve pessoas, e isto a citar as queixas que me chegaram, que as pessoas depois vinham aqui, iam daqui descontentes, diretas à junta. E depois eu tinha que as receber. Nós fomos lá, aquilo já está tudo feito, o que nós propomos não pode ser, depois não há ata nenhuma, o que nós fomos lá colocar morre ali, portanto as pessoas sentiram-se assim. Isto até para o Presidente ter essa informação. E depois, para terminar, porque também já disse grande parte do que queria dizer e os trabalhos têm que continuar, pedir ao Presidente de Câmara que leia a informação que a Junta mandou. As propostas que a Junta mandou para o PDM, quando o Presidente tiver a oportunidade, preste uma leitura naquilo. Porque acho que vai até ajudar a elucidar aqui para alguns pontos que são realmente críticos e que não parecem. Se o Sr. Presidente tiver essa oportunidade, aquilo é um pouco extenso e é um pouco técnico também, mas se tiver a oportunidade, eu pedi ao Presidente que desse uma leitura naquilo que a Junta mandou. E na questão do ordenamento de Ferrel, se nos deixarem ficar como estamos, nós estamos muito bem. Toda a gente quer ir para lá, aquilo faz-se casas e vende-se, as pessoas gostam de como está, nós também, vivemos nas nossas 7 quintas. Se nos deixarem estar como estamos, ficamos felizes da vida. Aí voto a favor, com uma declaração de voto, a dar os parabéns. Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta de Ferrel. Sr. António Jorge, o Sr. Presidente de Câmara acabou por dizer que a Câmara em setembro vai ter os documentos para análise e que depois vão ser discutidos, portanto vamos deixar, eu sei que o senhor queria intervir novamente, portanto vamos deixar isto para setembro, porque qualquer dia estamos em cima do prazo para resolver estas questões. É só 20 segundos, deve ser. Então diga lá, faz favor. Olha, é para dizer, com todo o respeito ao Presidente da Câmara, que eu não sou um pau mandado do Pedro e estou em desacordo com muitas coisas, não estou de acordo em tudo com ele, e ele sabe disso. E tem duas coisas boas, é que nem precisa política, até agora, para viver, nem precisa ainda dos serviços nem da Câmara. São coisas que enquanto outras pessoas não podem dizer o mesmo. Portanto, eu estou à vontade para falar e estou à vontade para estar na equipa e não sou político, não sou filiado no partido, portanto estou à vontade. Obrigado.